Oi, gente, boa tarde. Para quem estava com saudades do nosso chá da tarde, nossas lives de domingo, estamos de volta. É sempre uma alegria estar com vocês aqui para as conversas inspiradoras de domingo. Hoje a gente está com um tema muito importante, né? Que é o tema de educação inclusiva. Quero ver quem preparou um chá por aí, já tá aqui tomando um chá com a gente. Enquanto a Mari... a Fátima tá falando aqui, boa tarde, a conversa promete sim, porque é uma conversa que a gente precisa falar muito sobre isso, né? A Mari tá aqui chegando. E a conversa surgiu principalmente porque quando eu fui falar sobre isso nos stories, eu não esperava, assim, que tanta gente ia pedir pra gente falar mais sobre isso. Oi, Mari! Oi! Que alegria estar aqui falando com você! Nossa, eu que digo isso! Tô super feliz. Obrigada aqui, meu chazinho. Ah, ótimo! Eu tô na água mesmo, gente, porque tá tão quente que eu não dei conta de fazer nenhum chá gelado por aqui. Tá muito calor, né? Nossa, tá super, né? Parece que estão até pondo fogo no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, Chapada dos É, Veadeiros, tá né? tudo pegando fogo, né? Não é? Infelizmente, Muito né? Isso bem. aqui hoje choveu bastante e aí deu uma refrescada, mas estava também Ah. muito quente, muito. Ai, Mari, é uma alegria receber você por aqui. Eu adoro conversar com a Mari, gente. Eu sou fã de carteirinha. Toda vez que ela fala, pego as falas dela, espalho por aí mesmo, porque acho que é muito potente. E a Mari traz discussões muito importantes, né, Mari? Apesar de eu também estar nesse lugar, assim, de professora do programa de inclusão, professora do AEE, acho que aqui a gente tem meio que dois lados, né? Eu tô como professora, você tá como mãe. Isso. Então vamos conversar aí, porque tanta gente me falou, quero falar mais sobre isso, quero mais falar mais sobre isso, então bora falar mais, Mari. Começa se apresentando para quem ainda não te conhece. Claro. Primeiro, obrigada mais uma vez, viu, Carol? É uma discussão que tem tomado o fôlego da gente essa semana, não tem sido fácil. E ter esses espaços assim de um diálogo que é tão acolhedor, né, e que se propõe de fato a pensar sobre é muito precioso. Então, eu te agradeço muito e a admiração é absolutamente recíproca, você sabe disso. Bom, eu sou a Mariana, eu vou me audiodescrever, que é bom também que a gente já vai se Boa. entendendo desse jeito, né? Então, eu tenho pele branca, tenho cabelos curtos na altura das orelhas, cacheados, castanhos, estou usando um óculos de lentes amareladas, uma camiseta amarela. Sentada atrás de mim tem uma parede branca com dois quadrinhos. Esses óculos, inclusive, já antecipando, né, quem eu sou, eu tenho baixa visão e eles me dão mais conforto em alguns momentos, então eu tô com eles hoje. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, como a Ana Carol já antecipou também, a Alice, que tem 7 anos, a Alice tem paralisia cerebral. Eu sou uma mulher com deficiência, como eu falei, sou jornalista e sou uma ativista dos direitos da pessoa com deficiência e uma consultora em educação inclusiva. Acho que é isso. Muito bem, Mari. Eu acho que a conversa pode começar da gente entender, né? Para que educação inclusiva? Por que educação inclusiva, né? Porque a gente está num nível aí que a gente está discutindo direito, né? Que a gente não deveria nem estar nessa discussão, né? Que é direito adquirido, mas acho que a gente pode começar falando da importância disso acontecer, né? Sim, acho que é importante a gente primeiro pensar que não, se a gente precisa falar educação inclusiva hoje, é porque não foi sempre assim, né? É porque em algum momento na história a educação não foi pensada para todas as pessoas. Ela era pensada deixando grupos de pessoas de fora. E isso aconteceu com mulheres, isso aconteceu com negros, isso aconteceu com pobres, e isso também aconteceu com as crianças com deficiência. Só que de todos esses grupos, o último a ser equiparado em direitos foi o grupo dos estudantes com deficiência.
Então, hoje, quando a gente defende a educação inclusiva, a gente está defendendo uma escola que seja para todas as crianças, todos os jovens, para que todos possam estudar, aprender e conviver juntos. O que não significa que é um ensino homogêneo ou uma educação homogênea, né? Cada um aprende de um jeito, num tempo, a partir de um determinado estímulo. Então, a aprendizagem se dá para cada um de um jeito diferente. E isso é educação inclusiva. É a gente pensar que todos os alunos têm o mesmo direito, mas que cada um vai aprender de um jeito, no mesmo espaço. Isso é fundamental, né, Mari? Porque assim, quando eu tô há 8 anos nesse cargo que eu tô hoje de professora, né, do AEE. Do AEE. E para quem não sabe, a AEE é atendimento educacional especializado, né? E o meu trabalho hoje é acompanhar as turmas que têm alguma criança com deficiência e fazer um trabalho colaborativo de eliminação de barreiras, né? A gente tenta ao máximo aí fazer com que aquela criança esteja participando, que ela tenha acesso, que as propostas, né? Como é que ela vai participar das propostas? Porque esse é um processo que, como a gente está falando aqui, né, Mari? Se nunca se pensou a partir disso, aí em muitos lugares ainda não se pensa. Então, eu falo que um dia eu sonho que o meu trabalho não exista, assim. Que um dia cheguem para mim e falem, você vai ser demitida porque a gente não precisa mais de você, sabe? Precisa para outras coisas. Exato, para outras coisas. E é muito importante, né? E eu lembro, assim, várias vezes, não é uma vez só, eu chego na escola e aí as professoras, enfim, já falam assim, ó, toque, o aluno é seu, né? Não é meu o aluno é da escola, eu tô aqui pra gente pensar junto, né? Eu tô aqui pra gente olhar junto para a escola como um todo. E a gente tem experiências muito boas, né, de inclusão, e com certeza elas só aconteceram porque todas as crianças estão juntas, né? Porque se a gente não estivesse com todas as crianças juntas, iria continuar não acontecendo. E Mari, isso é uma questão assim que vem. A gente tem esses direitos das pessoas com deficiência vindo sendo construídos assim nas últimas décadas, mas isso ainda é uma coisa que as pessoas não sabem sobre, né? Porque eu lembro no começo da pandemia eu fiz uma live que eu me posicionei mais assim como professora da inclusão e tal, e comecei a citar um monte de legislação e um monte de gente me mandou mensagem falando assim, mas o que é isso que você está falando? Tem muita confusão ainda, né, Ana Carol? Acho que talvez até para quem não é iniciado, ou não é da área de educação, ou não estuda sobre isso, talvez seja importante a gente distinguir que hoje em dia, né, a gente está falando basicamente de dois modelos: a educação especial ou a escola especial e a educação inclusiva, né, que se dá na escola regular. A diferença é essa. A escola especial, que especial inclusive é um termo que deveria ser abolido para designar as pessoas com deficiência, é aquela instituição segregada, separada, que acolhe as crianças e jovens com deficiência e trabalha com eles ali. A gente nem deveria chamar de escola, porque muitas dessas instituições não levam adiante o currículo que é pensado na escola regular. Uhum. São instituições com atendimentos muitas vezes terapêuticos. Terapêuticos, né? Completamente terapêuticos. Então, acho que a gente primeiro faz isso. Quando falar escola especial, pensa, não é a mesma coisa, não é escola, é uma instituição especializada. E como tal, essas instituições recebem dinheiro de 3 pastas: da saúde, da assistência social e da educação. E aí elas recebem nos seus ambientes, ou até outro tempo ali recebiam, né? E ficam com essas crianças e jovens ali dentro, como se essas crianças tivessem que ter uma existência terapêutica. Ou seja, eu presumo que elas têm um problema, que elas têm uma falha no corpo, que elas têm algo que precisa ser superado, e aí eu vou fazer atendimentos terapêuticos, porque eu acho, inclusive, que elas não vão conseguir aprender. E aí eu trabalho com elas aqui.
É claro que a gente não está dizendo que o trabalho, por exemplo, das APAES, né, para ser específico e citar um, é um trabalho que não tem valor. Muito pelo contrário, é um trabalho que foi importante, mas que ele deve ter ficado restrito, deveria ficar restrito a um determinado período da história, né? Um período em que a gente tinha uma visão sobre, uma percepção sobre o que é ter uma deficiência, que estava muito ligada a essa noção de incapacidade, de falta, de problema, que isso está superado. E se esse conceito está superado, e se a gente entende a deficiência como uma característica humana, como tantas outras, e a gente aproxima a discussão da deficiência da discussão sobre direitos humanos, aí a gente tem que pensar na escola regular, na escola que é para todas as crianças e na educação inclusiva, né? Então a gente sai de um modelo para outro. E aí a ideia é que essas instituições no passado, que foram pensadas a partir desse conceito de falta, de problema, de pessoas que não vão aprender como as outras, que elas também se reinventem e possam funcionar, por exemplo, como lugares para atendimento educacional especializado, que é o que você, né, Ana Carol, faz. Só que você faz isso dentro da escola, né? Dentro da escola. Isso, e é legal pensar porque, assim, a maioria, e essa visão que as pessoas têm da educação especial é o que reverbera no meu papel na escola. Por isso que quando eu chego na escola, as pessoas falam, toque o aluno é seu. E esperam que eu tire ele da sala para fazer uma proposta específica. Esperam que eu vá resolver todos os problemas. E é muito diferente disso. Na verdade, eu me enxergo como sendo uma pessoa que estou ali com um olhar de fora, entendendo as relações, observando as relações, o que está acontecendo e o que a gente pode mexer, o que a gente pode construir juntos para que o acesso, e não só daquela criança, de todas as crianças, porque isso é uma coisa que impacta muito, Mari. Quando a gente passa a olhar a escola, né? Quando eu chego e faço uma provocação para uma criança, isso reverbera de um jeito para outras crianças, né? Eu lembro muito de uma professora muito querida que ela ficou sabendo no começo do ano que ela ia receber uma criança, um bebê com síndrome de Down. E aí eu falei, olha, tô aqui, o que precisa ela? Eu vou precisar de tudo, porque eu nunca fiquei com nenhuma criança da inclusão, eu não sei o que fazer. Eu, calma. A gente não conhece a criança ainda, né? Vamos observar. Não olha para os laudos agora, para tudo isso de relatório agora. Vamos olhar primeiro para a criança, porque às vezes chega relatório, o povo já fala: preciso disso, preciso daquilo, não tem material para a gente fazer, né? E aí, Mari, foi muito interessante, porque quando eu falei para ela, olha para a criança, né? E aí às vezes eu ia num dia e falava, por que a gente não coloca umas caixas assim para ele ter apoio, para ficar de pé, não sei o quê. Por que a gente não reorganiza os materiais da sala assim, essa... E aí ela começou a ter esse olhar que reverberou para todas as crianças, porque era um olhar individualizado. Todas as crianças ali têm características diferentes, né? Cada uma está num período diferente, cada uma aprende diferente. Já disse nosso amigo Le Breton, né? Exato. O mundo chega diferente para todo mundo. É exatamente isso. E é importante a gente pensar isso de novo, né, Carol, retomando, porque as pessoas ainda têm aquele pensamento de que criança, estudante com deficiência, tem uma necessidade especial, né? É outro termo que também a gente não usa mais, mas que ele ainda está no imaginário da gente, ele ainda organiza o nosso modo de agir. A gente olha uma criança que tem gastrostomia, por exemplo, que é aquele buraquinho na barriga, né, para se alimentar por sonda, e a gente acha que ela tem uma necessidade especial. Ou a gente olha uma criança cadeirante, como é o caso da minha filha, e acha que ela tem uma necessidade especial. Não são necessidades especiais. No caso da criança com gastrostomia, a necessidade dela é de alimentação. No caso da minha filha, a necessidade dela é de locomoção. As necessidades humanas são universais, mas existem muitas maneiras da gente dar conta dessas necessidades. E o que acontece é que a gente elegeu algumas como sendo o padrão. Aí a gente entende que algumas maneiras de atender às necessidades são a norma. E aquelas pessoas que não agem desse modo, por qualquer razão, elas são um desvio. E aí a gente acha que elas, então, são um problema. E a gente esquece que essas variações acontecem não é só em relação à deficiência.
é nas diferentes fases da vida, né? Por exemplo, quando a necessidade, vamos falar da necessidade de alimentação, né? Quando eu sou bebê, eu posso mamar no peito, eu posso mamar na mamadeira, eu posso comer com a minha mão. Aí eu vou crescendo, pode ser que eu venha me alimentar com garfo e faca, pode ser que se eu morar em outro país eu me alimente de palitinho, pode ser que eu me alimente com a mão, né? Varia de cultura para cultura. Pode ser que se eu sofrer um acidente, ficar hospitalizado, eu preciso usar a sonda. Pode ser que quando eu fique velho, eu fique com mais dificuldade de engolir, eu preciso comer alimento de um outro jeito. Então, não tem isso que o jeito certo de comer, por exemplo, é o jeito de garfo e faca, e o que varia disso é o problema, né? E se a gente pega esse exemplo e leva para a aprendizagem, para o ensino, para a educação, é a mesma coisa. Todas as crianças, mais do que necessidade de aprender, elas têm direito de aprender, né? Mas a escola que se pensa como um lugar democrático, um lugar de promoção de direitos, um lugar de promoção de uma convivência na diferença, ela não vai ensinar para todos os alunos do mesmo jeito. Digo, ela vai ensinar a partir de um leque diferente, de diferentes abordagens, que é isso que o professor do AE também faz. Olha, se você for ensinar, sei lá, tal assunto, você pode ensinar assim, 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 4 jeitos diferentes. E aí algum deles vai funcionar para uma, outro vai funcionar para outra, outro vai funcionar para outra. Então significa a gente rever o modelo, porque a gente tem aquele modelo de educação que é mais bancário, mais conteudista, um modelo de transmissão de conhecimento em que o professor fica no quadro e o aluno fica lá sentado anotando. Esse modelo não dá conta, não é só dos alunos com deficiência, né? De todo mundo. Exatamente. Mari, é isso. E a criança com deficiência, os estudantes com deficiência, quando eles chegam na escola, eu percebo muito que ele dá essa escancarada, assim, o quanto a escola não dá conta nem do que ela está fazendo, que a gente vai achando que dá conta, né? Mas o quanto a gente precisa mudar. Só que antes de entrar nessa seara aí das diferenças na escola, a Maria Fátima fez uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal a gente trazer, que é a questão da nomenclatura. Porque a Fátima perguntou, então o correto não é falar que a pessoa tem uma necessidade especial. Isso, não é. Não é necessidade especial, porque de fato não é especial a necessidade. A necessidade é humana e é universal. Existem estratégias diferentes de atender essa necessidade, como eu acabei de dizer. Também não é especial, embora esse nome ainda apareça em vários campos na educação. Muitos. Não é especial, porque especial dá essa ideia de excepcional, de alguma coisa extraordinária, né? Que não está no ordinário da vida, no comum da vida, né? Então, ela é especial. Ou que também não é portador de deficiência, porque a deficiência a gente não porta, como, por exemplo, a gente porta um documento, né? Ora você está com o documento no bolso, ora você tira esse documento do bolso. A deficiência nos constitui, ela é parte de quem a gente é. Então, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Primeiro, pessoa, depois com deficiência. E entendendo que a deficiência também, de acordo com a nossa legislação, que é muito influenciada pelo movimento das pessoas com deficiência, pela luta, né, das pessoas com deficiência, a deficiência, embora o termo correto seja pessoa com deficiência, a deficiência não é do indivíduo, não é da pessoa. Isso é algo que eu acho que assim é fantástico quando a gente percebe isso, né? Deixa eu ver, a Mari travou. Mari, né? Porque assim, porque aí você muda. Eu acho que logo essa palavra vai mudar também, né? Como a gente já mudou tanta nomenclatura, eu acho que em breve não vai ser sociedade com deficiência, talvez, né? Não sei. Exato. Mas exato. A deficiência está no encontro, né? Ela não está no indivíduo, não é. Recebi lá um laudo de baixa visão, recebi um laudo de paralisia cerebral, recebi um laudo de cegueira, de surdez. Esses são laudos do campo da saúde que revelam um impedimento. Esse impedimento é meu. Mas a deficiência só vai acontecer se quando eu, com um corpo que tem esse impedimento, me coloco no mundo e encontro barreiras para estar no mundo em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que é cadeirante,
né? E aí eu vou para os lugares e eu não tenho condição de me locomover. Então, eu não estou em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Aí está a deficiência. A deficiência está nesse encontro entre um corpo que tem uma característica que historicamente é considerada um problema, uma falta, uma incapacidade. Então, o encontro desse corpo com essa característica e o ambiente, a sociedade, o mundo que não abraça todas as formas de ser e de estar no mundo, né? Que hierarquiza, que categoriza, né? E decide quais as que ele vai acolher e quais as que ele não vai acolher. Isso é muito importante. Quando eu falo que o meu trabalho na escola é justamente olhar e eliminar barreiras, é disso que eu estou falando, né? Então, é como é que essa deficiência que a escola criou para receber todas as pessoas, ela é minimizada, né? E, assim, exemplo, essa questão de ser cadeirante, né? Uma vez a gente recebeu uma menina que era cadeirante, é, assim, era uma coisa mínima, mas era tipo afastar a organização, mudar a organização do espaço, né? Porque senão a menina ia ficar só num lugar na sala e ela tinha o direito de estar em todos os cantos da sala. Como é que a gente reorganiza esse espaço para que todo mundo consiga se deslocar, né? Acho que é uma coisa importante. E é esse deslocamento, né, Carol? O atendimento educacional especializado porque se a gente comparar, né, a escola especial é aquela que considera a barreira de aprendizagem a condição da criança. Então, a barreira é o autismo, a barreira é a síndrome de Down, a barreira é a paralisia cerebral, a cegueira, a surdez. Para esse conceito tradicional, as condições das pessoas são barreiras de aprendizagem em si. Né? Mas como a gente falou que esse conceito avançou e hoje a gente chama de modelo social da deficiência, as barreiras de aprendizagem não estão no indivíduo. Inclusive, o estudante tem o direito de nem levar o laudo para a escola. É direito do estudante. Isso está numa nota técnica lá do MEC. Né? Então, a barreira está no ambiente. E aí é que a função do AEC é absolutamente necessária. Então, quando a gente for pensar na educação inclusiva, tem que pensar no atendimento educacional especializado, porque essa pessoa é a que identifica as barreiras e organiza os recursos e as possibilidades para que essas barreiras ou não existam ou sejam minimizadas para que todos possam estar juntos. Então, a gente sai de uma coisa de culpar a criança, o jovem, por ele ser quem ele é, e passa para uma atitude de responsabilizarmos nós todos pelas condições que a gente oferece, né? E nisso o papel da é muito maravilhoso. Eu acho o seu trabalho muito incrível. Quando ele acontece de fato, assim, né, Mari? Porque isso é importante a gente pensar também que não são todos os municípios que têm, né, essa função. Isso. Nas escolas particulares ainda, privadas, eu já trabalhei, e aí acho que a gente já vai entrando no tema um pouco desse decreto, porque eu já trabalhei em escolas privadas que, assim, aceitavam a criança, né? Aceitava a matrícula, porque negar matrícula não pode. Inconstitucional. Inconstitucional. Só que depois, assim, aceitava, mas depois de 2 semanas começava, jogava uma coisa pra mãe, jogava a outra, chamava a família porque não tá dando certo, porque a gente não consegue isso, porque não sei. E aí a mãe acabava tirando, né? Então, assim, às vezes isso daí também tem um disfarce, né? A gente, não é que a gente não negou, a gente tentou, mas não deu certo. Será que tentou mesmo, né? Será que a gente olhou mesmo pra isso? E aí vem essa bomba aí nessa última semana, né, Mari, desse decreto 10.502. Isso. Que dá essa opção. Gente, que bonzinho que esse povo é, né? Dá opção da gente escolher escola especial ou não, Mari. Pois é, esse é um ponto, né? Eu acho que a primeira coisa para a gente entender sobre esse decreto é que educação não é escolha. Não é escolha de ninguém, nem dos pais. Educação é um direito. Não tem isso de escolher. E a educação na escola regular, com todas as crianças, é um direito das crianças. Então, nem eu, pai, que sou responsável, eu, mãe, que sou responsável por uma criança, posso ter esse mandato de decidir qual é o melhor lugar para ela, porque
ela tem um direito que é constitucional, que ela deve e tem o direito de estar junto com todas as crianças. Então, esse é um ponto. Esse decreto possibilita a gente, de novo, ter a opção de separar. Essa opção nunca deixou de existir, né, Carol? A gente ainda estava transicionando, né? Ainda estava Super! saindo de um modelo para outro. Essa opção nunca deixou de existir. Esse é um ponto. Segundo ponto é que o decreto diz que ele vai beneficiar financeiramente os estados que aderirem ao decreto. A adesão é voluntária, mas ele beneficia financeiramente e com assistência técnica os estados que aderirem a essa condição. Lembra que a gente falou lá atrás que essas instituições recebem dinheiro da saúde, da educação e da assistência social, né? Então, nós estamos falando disso, de voltar recursos para essas instituições. Quero chamar a atenção para o fato de que desde que a gente teve na Constituição o direito a todas as crianças estudarem juntos, esse investimento que era feito nas escolas separadas foi diminuindo, porque ele obviamente foi sendo deslocado ou deveria ter sido deslocado para a escola regular, né? Para a escola comum. Então, o que nós estamos falando é de uma disputa de recursos. O que está em jogo é aquelas instituições que estavam perdendo recursos, agora estão reivindicando de novo e estão pressionando e encontraram no governo uma possibilidade de fazer isso. Quero também chamar atenção para o fato de que o ano passado, 2019, foi o ano de menor investimento na educação nos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos, ano passado foi o menor investimento. Então, vamos pensar juntos. Se até hoje, que a Constituição garantia que eu pudesse matricular minha filha numa escola regular, eu já encontrava barreiras, dificuldades, o que vai acontecer agora que esse decreto possibilita que ela seja encaminhada para uma escola segregada, uma escola não, uma instituição segregada, e que, inclusive, possibilita que um conjunto de pessoas eles chamam de especialistas, né, me oriente nessa decisão, né? Qual vai ser o incentivo que a escola regular vai ter? Incentivo financeiro, incentivo para levar adiante esse projeto, uma vez que o decreto vai no sentido oposto. Então, na prática, nós estamos falando, vamos sucatear a escola pública, ela fica ruim, os pobres ficam estudando lá, as crianças com deficiência vão para as instituições filantrópicas e os ricos continuam estudando nas escolas privadas. É disso que se trata, né? E acho que a gente tem que ter clareza, nós estamos falando de um projeto de desmonte da educação e quem não se une para defender a inclusão não se deu conta disso. Primeiro, não se deu conta que o direito a uma educação inclusiva não é só das crianças que têm deficiência, é um direito de todo mundo, porque todo mundo perde sem isso. E segundo, que nós estamos sob um ataque à educação. A educação que está sendo desmontada. E terceiro, o SUS que também vai ser enfraquecido, porque se essas instituições vão receber também da pasta do SUS, né? O mundo ideal é a criança, o estudante com deficiência, ele é atendido numa boa escola, ele é atendido numa boa clínica do SUS, ele tem uma boa assistência social, né? Tudo funcionando. Tem uma rede ali, né? Trabalhando junto. Proteção, exatamente. Na prática, desmonta tudo isso, vamos criar instituições filantrópicas ou clínicas, escolas, como eles chamam, eles vão ser incentivados a fazer isso, a escola pública continua para os pobres só e a privada fica para os ricos. Então, é muito delicado. E as pessoas, fechando aqui esse raciocínio, e esse decreto ainda encontra muita adesão porque as famílias estão cansadas, estão esgotadas de lutar para ter direitos, né? De lutar pelos direitos dos seus filhos. Por quê? Porque a educação inclusiva, na prática, ela ainda não aconteceu com tudo, né? Não aconteceu, ela estava em vias de... Né? A gente estava caminhando, a gente não pode dizer que a gente tem larga experiência em inclusão, não. A gente tem larga experiência em segregação, né? A gente estava tentando. Então, é como se a gente dissesse assim, olha, a Constituição tem um problemão. Tem um problemão, o direito não está sendo válido na prática. Então, vamos mudar a Constituição? Não!
né? A Constituição tem falhas em inúmeros outros campos e a gente não está falando para mudar a Constituição. Por que a gente está falando em relação às pessoas com deficiência? Nós estamos falando que, no fundo, nós temos um preconceito enorme e a gente realmente acha que essas pessoas não têm que estar nos espaços comuns. Sim, tem muito comentário aqui chegando, Mari, muita gente falando assim, o quanto, apesar dessa lei aí já existir há algum tempinho, a gente estava no começo de um percurso, né? E realmente, Mari, eu lembro, primeira escola que eu cheguei, que eu era professora da sala de recurso. Quando eu cheguei e falei, eu sou a professora da sala de recurso, falaram assim, ah, peraí, e daí? Fica aí esperando. Aí daqui a pouco eu vejo o povo passando com mesa, passando com os pacotes de folha sulfite, passando com... Ah, sua sala é lá. E aí foi esse ano que eu te falei que eu morri no incêndio, né? Eu lembro. Eu era tão esquecida na escola, gente, como professora da sala de recurso, que teve uma simulação de incêndio, todo mundo saiu da escola e eu só saí porque eu batei o sinal e deu meu horário, eu tive que sair. Ou seja, eu morri no incêndio, né? Então, assim, a minha função ali era tão importante, eu era tão notada. Então, a gente está num processo ainda de olhar para todo mundo, de olhar para todas as crianças, né? Então, tem muita gente falando aqui o quanto a gente ainda está no início nesse processo. Veio uma pergunta aqui da Fátima, perguntando se esse decreto tem alguma contribuição, se existe alguma contribuição desse decreto para a qualificação da inclusão escolar e social. Nenhuma, né, Mari? Não, pelo contrário, né? É um decreto que desmonta a possibilidade da inclusão. A contribuição dele é no sentido da segregação. Né? Vamos segregar. O que acontece é que a gente não tem unanimidade em nada, né, gente? Então, assim, mesmo dentro do movimento das pessoas com deficiência, existem grupos que acham que isso é melhor. Sobretudo o grupo dos familiares de autistas e dos familiares ou das pessoas surdas. Né? Esses grupos estão dando mais apoio ao decreto, né? Estão achando que, de fato, essa é uma alternativa. Como eu disse, né? A gente precisa acolher as frustrações das pessoas em relação à educação inclusiva, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha que é considerada alguém com uma deficiência grave, né? Mas isso não me autoriza a desistir da educação inclusiva, né? Isso não me autoriza a achar que, então, eu voltar para o modelo anterior é melhor. Na verdade, a gente tem que ter muita consciência para reivindicar o que ela deve ter de fato. E isso provavelmente não vai se resolver na geração dela, né? Eu estou consciente disso. Mas a gente não pode, enquanto humanidade, ter outro horizonte ético que não seja o de conviver com as nossas diferenças. Porque o contrário disso a gente já experimentou. A gente vem de uma experiência de segregação, né? Que essas pessoas que viveram essa experiência são hoje as que estão tomando essas decisões, né? Então, a gente naturalizou que pode segregar, que pode categorizar a gente, que pode estabelecer hierarquias. E isso, elevado ao extremo, foi o que aconteceu em métodos eugenistas, né? Métodos em que a gente entende que existe uma raça superior ou uma categoria de ser humano que é a mais desejável, e aí a gente literalmente elimina o resto, mata, né? E isso não faz muito tempo, isso tem 60 anos só. Então a gente tem que estar muito atento. Muito atento, Mari. Tem um monte de gente aqui falando o quanto essa convivência é importante, porque eu fiz o curso com a Mari, gente, de educação inclusiva antirracista, e uma pergunta que mexe muito com a gente é no seu processo de escola, né? Você estudante, quando é que você estudou com uma criança com deficiência? Né? Tinha alguma criança com deficiência na sua sala? E eu vejo hoje todas as crianças estudando junto, o que é que tá todo mundo aprendendo, né? E é isso, a gente só vai aprender, a gente só vai... aquela desculpa que a maioria das professoras faz, eu não estudei para isso. Mas, gente, se a gente não tem essa situação acontecendo, a gente nunca vai aprender. Vai ser sempre mais fácil eu falar, não estudei para isso. Vai lá para quem estudou, né? Como é que a gente joga a responsabilidade para o outro e a gente não apresenta. Mari, tem um monte de gente perguntando aqui como é que todo mundo pode ajudar a fazer algo para ir contra esse decreto, como é que a gente pode se manifestar, enfim, coisas práticas que a gente pode fazer. Tá.
Deixa eu contar um pouco, então, como é que isso está tramitando. O que acontece é que isso é um decreto, né? Então, isso já está em vigor. Vejam bem a gravidade da situação. Isso já está em vigor e já tem famílias que estão encontrando dificuldade em matricular os seus filhos nas escolas regulares. Isso já está acontecendo. Então, nós temos dois caminhos. Caminho um é pelo legislativo. No legislativo, a gente venceu uma primeira etapa que era conseguir conseguir elaborar e que alguns deputados assinassem um requerimento de urgência para avaliação de um PDL, que seria um outro decreto que né, que suspende, que revoga esse decreto aí, que a gente está chamando de decreto da exclusão. Nós conseguimos, a gente precisava de 257 assinaturas de parlamentares que topassem apresentar um requerimento de urgência sobre esse decreto que susta o outro. Toparam. Segunda etapa eles vão se reunir agora, a gente espera que seja na próxima semana, e aí eles têm que deliberar para pautar esse decreto. Tem que pautar o decreto que susta o outro. Para a gente conseguir pautar o decreto, de novo, 257 assinaturas. Tem que ter de novo. Aí sim a gente vai pautar, aí o decreto vai ser discutido. O decreto novo que susta o anterior, que suspende, que revoga o anterior. De novo, a gente precisa de 257 assinaturas. Então, o percurso no legislativo vai ser duro. E, em paralelo, tem outro percurso no judiciário, né, que é entrar com uma ação por inconstitucionalidade, que aí tem os trâmites do judiciário, e denúncia à ONU, porque fere também a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Na prática, e aqui essa Constituição tem um peso de lei, né, Mari? Acho que é importante a gente falar. Aqui, desde 2009, ela é uma emenda constitucional, exatamente isso. Então, na prática, o que precisa acontecer? A gente sabe que os parlamentares, né, como boa parte dos políticos, seguiam pela opinião pública. Quanto mais a gente mostrar indignação, repulsa, repúdio, mais conforto a gente dá a eles para votar contra algo que o presidente definiu que deveria ser feito, entende? Então, a gente tem que fazer muito barulho. Se as escolas puderem assinar, se as escolas, aqui eu imagino que tenha professores, as escolas onde vocês trabalham puderem assinar, fazerem um manifesto em defesa, como fizeram praticamente todas as OABs fizeram. Anteontem, os ministérios públicos do Brasil inteiro fizeram um posicionamento também em favor. Todo posicionamento público sobre isso é importante. Tentar pautar a imprensa nas suas cidades, fazer posts nas redes sociais, enfim, por enquanto é isso. A gente não desistir do tema e manter o tema assim bastante em alta até que essas votações aconteçam, né? E é isso. A luta não vai ser fácil nem vai ser breve, vai demorar um pouco, né? Mas vamos tentando. É isso, e todo mundo, né, precisa fazer, tá? Precisa todo mundo mostrar, quanto mais gente falando sobre isso, é mais importante. A Mariana tá aqui perguntando se tem alguma hashtag que estão usando, você sabe, Mari? Tem. A hashtag é Escola Especial Não É Inclusiva. Essa é uma hashtag e a outra é Segregar Não É Incluir. Essas duas são as mais comuns. Se vocês digitarem, vocês vão ver que já tem muita publicação sobre isso. Muito bom, Mari. A gente precisa desse movimento, né? A gente precisa falar mais e mais sobre isso, para que esse assunto de fato mostre essa mobilização pública, né? Porque quando eu fiz aquela sequência de stories aqui essa semana falando sobre o assunto, e justamente por isso que a gente está aqui hoje nessa conversa, né? Justamente porque um monte de gente me falou que nunca tinha pensado sobre o assunto, que, nossa, que a gente podia falar mais sobre isso, que não sabia do que estava acontecendo, né? E tem muita coisa para a gente fazer, né? E acho que quem é profissional da educação e que está aqui hoje, eu acho que essas provocações da Mari depois entram lá no perfil da Mariana. Lá nos destaques, assim, Mari, eu gosto muito dos seus destaques. Tem um que você faz um teste que fala sobre... Eu adoro aquele, eu indico para todo mundo. Toda escola que eu vou trabalhar, eu já mando o link daquele destaque que a Mari faz um teste, né?
como é que a gente usa essa nomenclatura, quem sabe o que que a lei diz sobre isso, sobre aquilo, né? E então é importante a gente saber sobre, não simplesmente eu, profissional da educação, falar, ai, que bom, né? Ou tudo bem, porque eu não estudei para isso mesmo, né? A gente está deixando de aprender, né? A gente está deixando de repensar a escola para todo mundo, para todas as pessoas. E o quanto a gente aprende, né, Mari, nessa convivência. Exato, exato. Eu acho que a gente pensar se tem que defender ou não a educação inclusiva é a mesma coisa que a gente pensar se tem que defender ou não o fim do apartheid. É a mesma coisa. Não tem cabimento. É uma pergunta que a gente não deveria se fazer. E se a gente ainda se faz, nossa, mas igual outro dia eu dei uma entrevista para a CBN, a jornalista com muita boa vontade, querendo pautar o tema, mas ela dizia assim, mas não é mesmo melhor que essas crianças tenham um atendimento específico, né? Alguém que seja especializado. Aí você vê, assim, o preconceito, né? Na cabeça dela, uma pessoa com deficiência é alguém muito específico, né? É alguém muito fora do padrão. Quer dizer, isso diz do nosso repertório de mundo, né? O nosso repertório de mundo é curto, a ponto da gente achar essas pessoas quase uma aberração, né? Quase uma coisa... Quando, na verdade, se a gente olhar pelo último censo do IBGE, que é de 2010, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esse número é meio exagerado, porque, na verdade, entrou algumas pessoas com miopia, então, na prática, é menos do que isso. Mas a gente pega esse, que é o que existe, né? Até que haja um novo. Uhum. Agora, pensa bem, 24% é uma em cada 4. Onde estão essas pessoas no nosso convívio? Uma em cada 4 entre os nossos professores, uma em cada 4 entre os nossos colegas de sala, uma em cada 4 entre os nossos amigos, aqueles que a gente convida para vir à nossa casa, um em cada 4 dos nossos relacionamentos mais íntimos, amorosos, né? Sejam eles quais forem. Um em cada 4 entre as pessoas que a gente lê, que a gente tem como fonte de conhecimento. Onde estão essas pessoas? E se elas não estão, essa é a pergunta, por que não estão? O que foi tirado delas? O que foi tirado de nós, pessoas com deficiência, para que não pudéssemos ser olhados como pessoas, como modos de vida tão singulares e tão comuns quanto quaisquer outros? Então, pensar a educação inclusiva é pensar que essa é uma dívida que a sociedade tem com esse grupo de pessoas. É uma dívida porque nós perpetuamos um modelo de educação que segrega, que exclui, um modelo de sociedade que segrega e que exclui. E aí a gente contribuiu para a violência, para cerceamento de participação, para silenciamento, para invisibilidade. O que está em jogo não é só escolher supostamente a escola. O que está em jogo é o nosso projeto de humanidade, de mundo. É isso que está em jogo. Nós não vamos ter um outro mundo se a gente não tiver uma outra escola. E essa outra escola é que a gente tem que defender. Então, nós temos que pensar isso. Eu estou disposto a barganhar? Eu estou disposto a abrir mão? E mesmo que eu esteja disposto, isso é direito? Isso é ético? Isso é legal do ponto de vista da legislação? Nós não temos esse direito. Nós estamos cansados, sabe, gente? Desculpa o desabafo, mas as pessoas com deficiência estão cansadas de andar com a legislação embaixo do braço para provar que são gente que tem direito e que tem que ter respeito. É isso, é só isso que a gente está pedindo, mais nada. Só isso, né, gente? Só isso, Mari. E é importante você estar trazendo muito esse num tom de desabafo, mas é necessário, assim, porque acho que grande parte das pessoas que estão aqui assistindo, justamente a gente precisa ouvir isso, né? Porque a gente precisa ouvir, porque se uma em cada 4 não está perto da gente, né? Então acho que é justamente aqui eu estou trazendo você para a gente espalhar e a gente começar a se mobilizar para isso, né? Para que cadê todo mundo, né? E é isso, Mari, assim, essa diversidade que é tão preciosa é o projeto de humanidade, assim. E eu vou recorrer ao Davi Le Breton de novo, né? Faça isso que eu te apoio. Porque, gente, assim, Davi Le Breton, ele tem um livro que eu gosto demais, assim, que chama Antropologia dos Sentidos, e que ele me ajudou muito ultimamente, assim, desde que eu tô lendo ele, porque eu nunca paro de ler esse livro.
no meu papel como professora, né? Porque ele traz esse olhar de que o mundo chega diferente para cada criança, para cada pessoa no mundo, né? Isso é um ponto. Se o mundo chega diferente para cada um, como é que a gente quer construir uma escola que vai ensinar todo mundo do mesmo jeito? Ponto um, né? E aí, o Davi Le Breton, gente, ele traz umas reflexões importantíssimas, porque, por exemplo, ele vai destrinchando lá a questão da visão. E aí chega numa parte do livro que ele fala, né, da pessoa com uma deficiência visual. E aí ele joga essas perguntas assim, será, né, como será o mundo? A gente não tem que entender que é eu que vejo, não posso entender o mundo que o dela tá faltando alguma coisa, né? Mas como é que o mundo dela está sendo construído? Que outras percepções ela tem, né? Então, quando eu li esse livro, Maurício, me ajudou tanto assim a pensar o quanto eu, professora do AEE, eu não tenho que entrar lá na sala para tentar fazer essa criança alcançar as outras ou fazer a mesma atividade que as outras. Mas como é que a gente pode criar situações diferentes para todo mundo aprender, né? E acho que exatamente isso. Porque é isso, né, Carol? Nós somos todos únicos, singulares mesmo. E não só isso, nós também não somos sempre iguais, né? A gente está o tempo todo mudando. Então não dá para eleger um modo de ensinar e achar que ele vai dar conta, não vai dar. E esse tem sido o problema das escolas. Além da reprodução de um modelo fabril, né, do modelo de linha de produção. Coloca 45 alunos dentro de uma sala, e aí eu vou fazer aquilo em série, né? Esse modelo todo tem que ser questionado. E é por isso que a inclusão não é uma batalha conveniente às estruturas de poder. Porque se a gente tiver uma educação para todas as pessoas, essa educação vai apontar para um outro projeto de mundo e essas pessoas vão perder seu lugar. Né? Então, a gente está falando de uma mudança estrutural profunda. Eu, essa semana, me vi tendo que explicar para Alice o que está acontecendo, porque ela viu a mãe tresloucada, né, falando ao telefone, várias vezes eu aumentei o tom de voz, né, a gente fica indignada e correndo de um lado para o outro, e responde aqui, escreve ali, fala... enfim. E aí, num dado momento, eu parei e fui explicar, olha, filha, o que está acontecendo. E, olha, eu recomendo que as pessoas que estão aqui nos assistindo expliquem, se têm filhos, expliquem aos seus filhos, às crianças, o que está acontecendo. Experimentem esse constrangimento, que é explicar para uma criança que alguém acha razoável que uma determinada criança não possa estar no mesmo espaço que outra. Que alguém acha razoável que essa criança tem que viver de terapias e não acessando um currículo que é o nosso patrimônio de humanidade, né, para poder se desenvolver. Expliquem isso para as crianças e estudem não, e se deixem atravessar pela reação delas. Eu fui contando para a Alice num constrangimento absoluto, dizia, filha, então o que está acontecendo é o seguinte, tem um presidente do Brasil que é tipo o síndico aqui do prédio, e ele decidiu que você não pode mais ir para a mesma escola que você ia. Não é que você não pode, ele diz que você até pode, mas que essa decisão vai ser um aconselhamento de uma equipe multidisciplinar para mim, que sou sua mãe. E você sabe, ele está tirando os investimentos da escola para poder passar para outras instituições que vão estar muito preparadas para receber crianças igual a você. Sabe? Então ele acha que é melhor. E que essa equipe multidisciplinar vai estar em condição de me dizer o que vai ser melhor para você. Ele acha que essas pessoas é que sabem o que é melhor para nós. E que, tirando esse investimento, essas outras instituições vão estar mais bem preparadas. Você acha, filha, que é legal a gente ter opção? Eu usei a opção, fui cuidadosa. Apesar de eu não achar que é opção, a gente ter a opção de poder ir para outra escola que não seja essa que você está hoje, que tem a Flora, que tem a TT, que tem o Henrique. Você acha legal? Não, não acho legal, ela disse. Pois é, você acha que a gente tem que dividir mesmo? Assim, por exemplo, a Flora, que é uma menina negra, ela devia estar numa escola só de negros. Você, que é cadeirante, tem que estar numa escola só de cadeirantes. O Henrique, que tem uma deficiência no olho, ele vai para outra escola. Você acha que é assim que tem que ser? Ela disse, não.
Falei, pois é isso que esse presidente está achando que deve acontecer de novo. Então, por isso que eu tô aqui, filha, falando brava. E aí ela fez assim, sabe, tipo, isso aí. Ela deu um tremelique na cadeira. E aí eu falei, então tá, você me apoia? Se eu posso seguir fazendo isso? E ela disse que sim. E aí, assim, quase todas as reuniões que eu tenho feito, todas as participações, embora ela não apareça no vídeo, hoje ela não tá aqui do meu lado, não. Mas a maior parte ela tá do lado, ouve, resmunga, participa. Resmunga. E tá mais politizada do que muita gente por aí. Ô Mari, e só acho que vale aqui dizer, né, todas as escolas, até esse decreto, mas assim, acho que continua valendo, todas as escolas precisam ter esse. Precisam aceitar primeiro, né? Até então a gente precisava aceitar a matrícula, agora é opção. Mas toda escola precisa ter um profissional de atendimento educacional especializado, não é? Exato. É ele que vai fazer a diferença, é esse profissional. Vou me permitir falar ela, porque a gente sabe que é muito tomado pelas mulheres, né? Esse papel. Então vamos fazer jus às mulheres nesse papel, que é o papel do cuidado, né? E aí tem muito a ver isso mesmo, né? O atendimento educacional especializado é esse que olha a necessidade de cada um, que olha as barreiras que estão no ambiente, como a gente já falou, e que cuida para que essas barreiras não obstruam a aprendizagem, né? Então, o atendimento educacional especializado, a professora que ocupa esse lugar, ela é uma mediadora, né? Ela não é uma professora de reforço, ela não é uma professora que vai chamar o aluno no cantinho para explicar ou que vai adaptar o material para ele. Não, ela é a professora que faz de tudo para que esse aluno possa aprender junto com os outros e que os outros possam aprender também junto com esse aluno, né? Então, a gente também pode dizer que a educação inclusiva ainda não fez todo o seu papel justamente por isso que você também já falou, né, Carol? Porque boa parte das escolas ainda não tem o atendimento educacional implantado. Então, como é que a gente pode dizer que isso está acontecendo de fato na prática? É isso, né, gente? Assim, e, bom, na rede que eu trabalho, a gente tem muitos, assim, a gente tem, hoje a gente trabalha com algumas escolas, tem até mais de um profissional do AEE atendendo, acompanhando as crianças, justamente porque tá todo mundo incluído, né, na rede que eu trabalho. A gente na rede tinha uma escola especial que hoje só funciona como clínica, justamente porque, né, gente, já tínhamos esse olhar, né, terapêutico para isso. E eu posso dizer, gente, assim, do começo, nesses 8 anos que eu tô trabalhando nesse programa de inclusão, assim, eu aprendi demais, né? Porque assim, a gente tem muita resistência? Tem, né, gente? Porque temos resistência em todos os lugares, uma resistência boa de fazer o negócio, né? De resistir e fazer o negócio de garantia de direitos. E uma resistência, assim, eu falo que às vezes eu brinco de pega-pega com a professora da sala, assim, que eu vou falar com ela, ela corre pro outro lado, ela vem falar, né? Enfim, a gente tem, né, muita gente, mas justamente porque se a gente não tiver com a diversidade, se a gente não contar com todas as crianças na escola, né, a gente não vai ter espaço para pensar sobre isso. A gente vai continuar segregando, a gente vai continuar nesse projeto de humanidade, assim, nojento, assim, né, que estamos nos tornando, assim, né, porque e eu acho que isso é muito importante, Mari, assim, acho que a gente precisa muito olhar. Eu vi que gente aqui falou assim: não basta, a gestão tem que apoiar. Gente, eu acho que assim, tem que a gestão apoiar, tem que os professores estarem disponíveis, tem que o governo incentivar com verba, porque a gente precisa, né, de alguns materiais especiais. Sim. Mas assim, eu costumo falar que antes de qualquer material, a gente precisa da disponibilidade do ser humano, que eu acho que essa é a maior barreira, né, Mari?
Exatamente, a maior barreira é essa. É isso, precisa de investimento. A gente não vai conseguir fazer isso sem investimento. Mas até para a gente reivindicar o investimento, a gente precisa acreditar nesse modelo, né? Como é que a gente vai reivindicar algo que a gente não acredita? A gente não faz isso. Eu me lembrei aqui de duas professoras que eu conheci uma vez, uma que me disse assim, nossa, eu estava com muita dificuldade com um aluno em sala, até que enfim apareceu o laudo. Eu pensei, graças a Deus, a culpa não é minha. E a outra professora que me diz que todo ano ela agradece quando ela sabe que não tem um aluno com deficiência na sala dela. Né? São duas falas absolutamente preconceituosas. Né? Essa professora que acha que porque o aluno tem laudo, a culpa não é dela, né? Dele não aprender. E, na verdade, primeiro a gente não tem que falar de culpa, né? A gente tem que falar de responsabilidades e de possibilidades. E segundo, que a gente tem que pensar que o problema da inclusão é sempre um problema do ensino, não é da aprendizagem, é um problema do ensino. Quem tem que melhorar repertório, ampliar repertório, aprender mais sobre práticas pedagógicas inclusivas são os professores. Né? A gente precisa servir um banquete para os alunos se servirem, não um prato feito, né? Não dá para servir de um jeito só. Então, é preciso que a gente diversifique o jeito de ensinar. Não é abrir livro para aprender sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre paralisia cerebral. Não é colonizar a educação com o saber da saúde. É fazer a educação ter o seu lugar. Não abrir mão dele. Não abdicar da batuta de professor. Saber tudo sobre a pedagogia para ampliar o seu repertório e, com isso, possibilitar que mais alunos aprendam. Né? Então, é isso, e tem que vencer o capacitismo, né? Que é esse preconceito que a gente traz junto. Então, eu acredito demais nesse modelo, Carol, e eu fico muito feliz. Na verdade, esse é o único modelo que eu acredito. E eu fico muito feliz de saber que você está também daí defendendo isso com tanta competência, com tanta seriedade. Assim, queria até que a Alice estudasse aí para poder ser sua aluna. Imagina, eu acho que a Alice deve estar ótima onde ela está. Com a Flora, com o Henrique, com todos os amigos dela. Ô Mari, e a gente já está encaminhando aqui para os últimos 4 minutinhos. E acho que você pode deixar, assim, palavras finais, o que não pode sair daqui sem ser dito, sabe? Eu acho que é isso. Palavras finais vamos defender a educação, vamos defender um projeto de mundo que seja para todas as pessoas e que todas as pessoas possam ser quem são, né? E possam ser valorizadas por isso. Possam ter seu acesso aos seus direitos, possam transitar, possam participar do mundo em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos ser essas pessoas que buscam isso. Eu sei que isso é um problema muito mais estrutural do que individual. É a maneira como a gente está estruturado na sociedade, isso tem a ver com as estruturas de poder. Mas quanto mais consciência a gente tiver disso, mais a gente se junta e vai construindo essa mudança. Então, é isso. Eu agradeço demais pelo espaço, pelo diálogo, viu, Carol? Você é muito querida. E você também, Mari. Acho que ter você aqui falando é um presente, assim. Acho que todo mundo precisa te ouvir. E eu sou daquelas pessoas que gosto de olhar mais pro copo cheio, sabe? Então, assim, enquanto tem um monte de gente falando, a inclusão não acontece, a inclusão não pode acontecer, eu sou das pessoas que vou atrás de quem tá afim de fazer, né? Vou me juntando com quem quer fazer, vou falando sobre isso, às vezes dou umas patadas no povo para falar, olha, o que é que não tá acontecendo é por isso, por isso, por isso, a gente altera a voz mesmo. Porque isso é uma coisa que a gente não tem que discutir, Mari. É direito de todas as crianças estarem na escola, né? E tem muita gente disponível, tem muita gente disposta a fazer isso acontecer. Eu deixo aqui o convite para todo mundo acompanhar o Instagram da Mari, porque ela está postando muitas atualizações sobre esse assunto. Vai lá nos destaques do perfil dela, veja todo o conteúdo que ela já tem lá, que é muita coisa boa para a gente aprender, para a gente ir se revisitando, assim, revisitando nossa humanidade. A live vai ficar salva, vou colocar também no YouTube, porque aí mais gente tem acesso, né? O povo gosta de disparar para formação, para tudo mais. Espalhem, né? E Mari, só tenho a agradecer
E saiba que tô junto aí no barulho que precisar fazer. Conte comigo. Estamos aqui, o Ser Criança Natural tá aberto para o barulho que precisa fazer. Ah, e uma dica especial, a Mari tem uma coluna no Portal Lunetas que tem uns textos maravilhosos. Leiam, leiam, leiam. A hora que acabar essa live, inclusive, vou colocar o link aqui no Arrasta Aqui do último texto seu que tá imperdível, né, Mari? Inclusive foi lançado antes do decreto, né? Você escreveu É, antes do decreto, mas tá super atual. exato. Agora mais que nunca. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e que a gente possa estar de mãos dadas aí nessa. Beijo, gente. Mari, muito obrigada. Beijo. Beijo, querida. Obrigada a você.